Boa noite, amados. Estamos mais uma vez juntos, reunidos para... O motivo principal nosso é orar ao Senhor. Estamos reunidos em reunião de oração. Mas precisamos também ouvir um pouco da Palavra de Deus. Já lemos um texto da Palavra de Deus, eu creio que você já tenha feito isso. Também já louvamos ao Senhor pelo cântico aí que nós colocamos no nosso roteiro. E agora, amados, vamos ouvir um pouco da Palavra de Deus para nós nessa noite. E depois nós vamos ter o nosso momento de oração, né? Você vai ver isso no seu roteiro, motivos de oração, mas você também fique à vontade diante de Deus, abra o seu coração realmente com tudo aquilo que há no seu coração para ser colocado diante da presença de Deus. E com certeza Ele vai nos ouvir. Então, amados, vamos orar mais uma vez nesse momento, nos preparando para um momento de ouvir a sua palavra. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, por podermos estar mais uma vez reunidos no Teu nome, Senhor. Embora separados fisicamente, ó Deus, mas unidos no mesmo pensamento, para Te buscar, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para falar contigo e também para ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos nessa noite, Pai, nesse momento, que Tu fales conosco, Senhor. Prepara o nosso coração, a nossa mente, que eles sejam terra fértil, ó Deus, para a semeadura da Tua palavra. Oramos assim, Senhor, pedindo a Tua bênção, Senhor, a purificação, perdão dos nossos pecados, Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, nessa noite eu quero começar a nossa meditação um pouquinho diferente do que temos feito habitualmente. Normalmente a gente pega um texto e discorre sobre ele. Como é uma reflexão, amados, não é um sermão propriamente dito, eu quero partir hoje de um pensamento que não é bíblico, né? Mas depois eu quero colocá-lo diante dos parâmetros bíblicos, né? Com os versículos bíblicos que falam a respeito daquilo que foi escrito por alguém que eu não sei quem é, não sei qual é o autor dessa frase, mas é muito interessante para nós aprendermos muitas coisas através da palavra de Deus. O pensamento diz o seguinte: quando só, vigia os teus pensamentos; quando em família, vigia o teu gênio; e quando em sociedade, vigia a tua língua. Vou repetir novamente: quando só, vigia os teus pensamentos; quando em família, vigia o teu gênio; e quando em sociedade, vigia a tua língua. Amados, em primeiro lugar, a primeira frase, quando só vigia os teus pensamentos, eu quero meditar com os irmãos a respeito disso. O nosso pensamento é uma zona neutra. Ninguém pode penetrar os nossos pensamentos, né? Ainda nós não temos essa faculdade, né, da telepatia de podermos consultar o pensamento do outro. É uma coisa que é só nossa e ninguém mais sabe o que se passa ali dentro. E muitas vezes nessa segurança de que ninguém sabe, ninguém está vendo, ninguém consegue entender o que estamos pensando, muitas vezes nós somos tentados, né? E eu digo assim, a maioria das vezes, nós somos tentados a ter pensamentos impróprios e impuros. Mas o nosso pensamento, amados, infelizmente, estão contaminados pelo pecado. Outra coisa importante também é que os nossos pensamentos são a fonte das nossas ações. Tudo começa no nosso pensamento. E também os nossos pensamentos contribuem para a formação do nosso caráter. Deus conhece os nossos pensamentos, é isso que a palavra de Deus vai dizer. Deus conhece os nossos pensamentos, né? Então, se nós estávamos seguros nos nossos pensamentos de que ninguém pode adentrar, tem alguém que sabe o que nós estamos pensando, e esse é o nosso Deus. E nós vamos ver alguns versículos aqui, amados, que falam a respeito disso, que nos dão a certeza de que Deus conhece o nosso pensamento. O primeiro está lá em Salmo 94, 2 versículos apenas desse Salmo, versículo 11 e 12, vai dizer assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei.
Então, no primeiro momento, amados, ele diz com certeza que o Senhor conhece o pensamento do homem e sabe que a maioria deles é em vão, ou seja, vazio de coisas que realmente são produtivas, que coisas merecem ser apreciadas e que realmente formem um bom caráter. Mas, em segundo lugar, ele diz assim: bem-aventurado o homem, ou feliz o homem a quem o Senhor ensina a sua lei. Feliz o homem a quem o Senhor ensina a sua palavra. E é com ela que nós devemos tratar do nosso pensamento. Vamos um pouquinho mais adiante, mais um salmo, Salmo 139, versículo 4. Os irmãos conhecem bem esse salmo, se puderem lê-lo de novo, é uma bênção para as nossas vidas cada vez que nós o lemos. Mas no versículo 4 ele vai dizer assim: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele está falando de pensamento, amados. A palavra não chegou ainda à boca, o Senhor já conhece, isso é o nosso pensamento. No mesmo Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista, olhando para essa ciência de Deus sobre aquilo que acontece na nossa mente, ele pede a Deus, e ele diz o seguinte, numa oração, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então ele vai pedir para que Deus mude os seus pensamentos, para que retire do seu coração, da sua mente, aquilo que é mal, e que o Senhor o encaminhe para os caminhos eternos, para pensamentos que realmente o levem à presença do Senhor. O profeta Isaías, capítulo 55, 7 a 9, diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amados, quão pequenos nós somos diante do nosso Deus. E qual a enormidade da distância que nós não podemos nem compreender de tudo aquilo que é a vontade de Deus e que é a nossa vontade. E Deus deixa bem claro isso, o profeta fala, abre a boca para dizer a vontade de Deus e aquilo que Ele é. E se nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai realmente sondar e conhecer os nossos pensamentos e vai nos fazer abandonar os pensamentos iníquos e perversos. Mas vamos para o Novo Testamento, até agora só o Antigo Testamento. O Novo Testamento, Paulo em Efésios 2:3 vai dizer: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo está falando dos dois momentos, antes e depois da graça nos alcançar. E ele diz que todos nós éramos iguais, e em algum momento da nossa vida nós andamos nos caminhos errados, tivemos pensamentos perversos, a nossa carne está realmente nos leva a pensamentos iníquos contra a vontade de Deus, mas ele vai dizer que agora é diferente. Quem trata a nossa vida, quem trata os nossos pensamentos é o Senhor. E isso ele vai completar lá em Filipenses, Paulo escrevendo novamente aos Filipenses 4:8, os irmãos também conhecem muito bem o texto, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensamento de pessoas restauradas em Cristo Jesus. Pensamento de pessoas nascidas de novo. Pensamentos daquele que tem uma nova natureza em Cristo Jesus. E isso tem que ocupar a nossa mente, irmãos. Nós não podemos nos deixar levar nos nossos pensamentos
pela nossa carne, pelo pecado que habita em nós, pela natureza pecaminosa que ainda reside em nós. Então a primeira frase, amados, a primeira parte da nossa frase diz assim: quando só vigia os teus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Mesmo tendo recebido, amados, vamos ter cuidado, porque muitas vezes os nossos pensamentos nos levam longe da presença de Deus. Vigia os teus pensamentos. Segunda parte da frase vai dizer assim: quando em família, vigia o teu gênio. Ah, amados, quantos problemas nós temos de família hoje. São estruturas, famílias desestruturadas que estão gerando novas vidas desestruturadas, e essas pessoas vão gerar outras vidas desestruturadas, amados. E na questão do gênio, na questão daquilo que é a nossa maneira de tratar com a vida ou de viver, há muitos que tentam se desculpar porque tem um gênio explosivo, por exemplo, dizendo que eles explodem sim, mas que logo depois, né, eles voltam ao normal, né, e tudo se acaba e tudo volta a ser como era antes. Amados, isso é um grande engano. Quando um canhão explode, logo depois ele fica caladinho, né, mas o estrago já foi feito. Há outros que dizem não terem culpa pelo mau gênio, porque nasceram assim. Oh, amados, essa é a maior desculpa que nós temos diante daquilo que nós fazemos sem pensar, diante daquilo que nós fazemos sem vigiar, diante daquilo que nós fazemos de acordo com a nossa natureza humana. E eu gosto, amados, e vou voltar nesse texto novamente, porque eu acho que isso é fundamento para as nossas vidas hoje. Quando Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, ele vai tratar disso, a respeito da transformação. E se nós não acreditarmos nisso, amados, em vão é a nossa vida, tentando nos desculpar diante de Deus quanto àquilo que nós fazemos, porque nós somos assim mesmo, ou nascemos assim. Pau que nasce torto, morre torto, e assim por diante. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém é obrigado a continuar com o mesmo gênio com que nasceu. Isso é possível transformar. Isso é possível, amados, de alguma forma reter em nossas vidas ou controlar essas questões de explosão, de gênio. Amados, isso nós precisamos aprender a fazer, transformar a nossa vida segundo o que Deus quer, transformar a nossa vida sabendo que Deus não quer essas explosões carnais na nossa vida. Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito, amados, e não há nada disso no fruto do Espírito. Quando o Espírito habita em nós, amados, são coisas diferentes que saem da nossa vida, não são explosões de raiva, de ira ou qualquer outra explosão, mas ele vai dizer lá: mas o fruto do Espírito é amor. Quanto está faltando? O fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade. O fruto do Espírito é mansidão. O fruto do Espírito é domínio próprio. Amados, aí o fruto do Espírito vai nos demonstrar justamente isso. Nós precisamos dominar a nossa carne. Portanto, você não é obrigado a continuar com o gênio com que nasceu, não. A graça de Deus nos atinge, amado, justamente para nos transformar, para que nós possamos estar dando o fruto do Espírito Santo, principalmente dentro do nosso lar. 1 Coríntios 13, 4 e 6 vai dizer: o amor é paciente,
é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A graça de Deus, amados, é poderosa para transformar o gênio mau em gênio bom. Isso tudo é fruto do Espírito Santo na nossa vida, amados. E na nossa família, as nossas famílias estão precisando dessa transformação. Para que nós possamos experimentar a vontade de Deus sendo feita também na nossa família. Quando em família, vigia o teu gênio. Cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com as suas ações. Em terceiro lugar, amados, ele diz: quando em sociedade, vigia a tua língua. Mesmo na família, amados, nós devemos também vigiar a nossa língua, porque a maioria das explosões, levam a língua também a se manifestar, mas muito mais estando fora da família. Tiago 3, 8 a 10 vai dizer: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Cuidado com a tua língua. Nós ouvimos muitas vezes isso, nós lemos muitas vezes na palavra de Deus isso, mas quantas vezes o diabo não usa a nossa língua para amaldiçoar? Dentro da sua casa, fora da sua casa, respondendo coisas que realmente não são da vontade do Senhor. Salmo 141, 3 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Amados, ore assim. Se você tem tido explosões, quando a sua língua fala mais do que você gostaria, peça ao Senhor. O salmista pede, amado: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não tem força? Peça ao Senhor. Ele vai lhe dar forças e o seu Espírito vai estar com você para fazer isso na sua vida. Como deve ser o nosso falar? Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como é bom, amados, quando nós comemos uma comida, bem temperada, é gostosa, nós desfrutamos daquele momento, com sabor. E como é ruim, amados, quando falta tempero, quando a comida é insossa, ou quando a comida é salgada demais. Também isso faz-nos muito mal. Mas aqui Paulo vai falar da palavra temperada com sal, bem temperada, que vai trazer benefício. As pessoas gostam de ouvir as suas palavras. A nossa responsabilidade diante da sociedade é muito grande, amados, para ser quebrada pelas nossas palavras. Cuidado com o que você diz. Cuidado. Cuidado também com o que você posta. Às vezes não sai da língua, mas sai dos dedos, desce do pensamento, e passa para os dedos, e você posta um monte de coisas lá na internet. Isso também, amados, é palavra que não vai edificar ninguém. É palavra que vai bater em corações e vai realmente machucar. Para terminar, amados, eu vou voltar ao pensamento. Quando só vigia os teus pensamentos, Deus conhece os seus pensamentos. Quando em família, vigia o teu gênio. Cuidado. Seja mais brando, manso. Peça ao Senhor que faça isso. Edifique a sua família. Responsabilidade sua.
Se você está dentro da sua família, foi essa família que o Senhor te deu. Seja você pai, mãe, filho ou quem quer que seja que viva dentro da sua casa. Você é responsável por essas pessoas. Cuidado com o seu gênio. E em sociedade, vigia a tua língua. Cuidado com seus testemunhos lá fora. Você é filho de Deus. E assim você deve testemunhar com a sua boca e também com aquilo que você posta hoje nas mídias sociais. Para terminar, amados, eu quero ler o último versículo aqui, aliás, no Provérbios 4, de 23 a 27. Presta atenção no que o sábio vai dizer a respeito desse provérbio. Ele diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amados, o pensamento que vem lá de fora, de uma pessoa que escreveu essas palavras, mas que tem muito a ver com o que a palavra de Deus quer das nossas vidas como filhos do Senhor. Que Deus te abençoe, amados, e que você saiba vigiar os teus pensamentos quando você estiver sozinho, que quando em família você cuide do seu gênio, e também em sociedade você vigie a tua língua. E que assim Deus nos abençoe e nos faça crescer diante dos seus olhos. Amém, amados? Deus abençoe a cada um. Você tem aí no seu roteirinho agora alguns pedidos de oração que nós temos colocado aí para a igreja já, mas ore por esses pedidos, ore pela sua vida, ore pelos teus pensamentos, ore também pela sua vida em família, para que Deus use a sua vida para restaurar a sua família e não seja uma família que vive explodindo e machucando muita gente. Ore também para o seu testemunho lá fora, como é que as pessoas vão te ver, E que assim nós sejamos espelhos de Cristo Jesus lá fora. Deus abençoe, amados, te dê crescimento. Ore, use esse momento de oração, para que Deus te abençoe e abençoe aqueles por quem você também vai orar. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, amados.